Hoje nós vamos analisar os versos 21, a segunda parte do verso 21 até o 28. Porém, nós vamos fazer a leitura agora desde o verso 17. Então, procure aí na sua Bíblia, Atos 5. Nós faremos a leitura dos versos 17 até 28. E aí, depois da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos analisar cada um dos versos aí com cuidado. Então acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, Atos 5, versos 17 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem neste nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Queridos, na semana passada nós iniciamos a análise desse texto, dessa porção aqui do capítulo 5 de Atos, que mostra ali a reação desta elite religiosa judaica contra o ministério dos apóstolos, que com muitos sinais e com muitos prodígios, muitos milagres, juntamente com uma pregação corajosa, ousada do Evangelho, atraía cada vez mais pessoas para se juntar a eles como parte desta igreja cristã que só cresce. Nós vimos que lá no início de Atos ela contava com uma centena de pessoas e agora, neste momento da história, já passam de 5.000 pessoas. Então nós temos um crescimento extremamente grande e isso trouxe a preocupação por parte dessa elite religiosa que comandava a religião judaica naquele período. E aí então a decisão que eles tomam, que esses líderes judeus tomam em relação ao ministério dos apóstolos, é novamente tentar colocá-los em uma prisão, prendê-los. Entretanto, nós já vimos na semana passada que nada poderia deter os planos soberanos do Senhor para os apóstolos. Logo depois de serem presos, eles são libertos por Deus de forma milagrosa e estão novamente, logo de manhã, pregando o Evangelho naquele mesmo local que eles haviam sido proibidos de pregar. Deus envia um anjo até eles que liberta-os de forma sobrenatural, possibilitando então, mais uma vez, que a palavra do Senhor, que o Evangelho, que as boas notícias de salvação em Jesus fossem pregadas em Jerusalém. E aí então nós já analisamos aqui, na semana passada, os versos 17 até a primeira parte do verso 21, em que nós aprendemos um pouquinho sobre os anjos, sobre essa doutrina da angelologia. Nós já falamos um pouquinho sobre a soberania de Deus. Nós vimos que Deus é soberano ao libertar os apóstolos da prisão, mas ele também é soberano quando não liberta. Nós vimos, inclusive, que nós veremos no capítulo 12 de Atos, onde Pedro é liberto da prisão, em compensação, Filipe, um dos apóstolos, é morto na prisão. Então Deus, ele continua sendo soberano quando ele liberta um, mas não interfere na outra circunstância. Deus é aquele que controla todas as coisas, que controla a história. Nós aprendemos também um pouquinho aqui sobre segurança,
Nós tentamos analisar aqui, com base na ação dos apóstolos, né, que são libertos da prisão e são ordenados a ir para o mesmo lugar em que foram presos. Será que nós faríamos isso? Será que nós teríamos essa coragem de voltar a um local onde somos perseguidos? Né? Então nós falamos um pouquinho sobre isso. Onde está a nossa segurança? Será que nós pensamos muito mais na nossa vida aqui, nas coisas terrenas, ou nós olhamos para aquilo que é eterno e colocamos o valor correto em todas as coisas? Então, irmãos, hoje que nós veremos aqui um pouco sobre a conduta, a reação desses religiosos, destes homens que anteriormente atuaram na morte de Jesus e que agora estão atuando para prender os apóstolos. E sempre que nós vamos analisar a conduta destas pessoas, eu procuro fazer uma observação. Por quê? Porque é comum nós lermos esses relatos sobre estes homens que em alguns locais na Bíblia, por exemplo, nos evangelhos, eles são chamados, tanto por João Batista quanto por Jesus, de raça de víboras. Nós temos a tendência de ler sobre eles e nos afastarmos completamente deles, no sentido de que são pessoas de uma outra categoria. Olha só, eles são raças de víboras. São pessoas maldosas, são pessoas ruins, são pessoas más. Eu não tenho nada a ver com eles. É um outro grupo de pessoas do qual não faço parte. Nós temos essa tendência de nos distanciar destas figuras aqui na Bíblia que são fortemente condenadas pelo próprio Senhor Jesus. E aí eu sempre deixo um alerta, irmãos. Nós somos mais parecidos com eles do que nós podemos imaginar. E aí talvez alguém vai dizer, nossa, pastor, que absurdo. O Senhor está nos colocando aqui junto com raças de víboras. Irmãos, nós temos que entender que em algum dia, em algum momento de nossa vida, todos nós fizemos oposição a Jesus. Em algum momento de nossas vidas, todos nós fizemos oposição ao Senhor e à sua palavra. Em algum momento, todos nós tínhamos, ou ainda temos, um coração endurecido para Deus, para Cristo, para o Evangelho. Porque a Bíblia diz aquilo que nós cantamos em um dos cânticos, não há nenhum sequer. Essa é a realidade da humanidade. Nascemos em um estado de rebelião contra Deus, de tal forma que quando Deus olha a humanidade, Ele não encontra nenhum justo. Ninguém que é bom o suficiente. Ninguém que nunca tenha pecado. Ninguém que não seja o mal no seu interior. E quando nós sabemos dessa doutrina, que é uma doutrina conhecida na teologia como a depravação total, sabendo disso, o que nós precisamos fazer aqui, quando nos deparamos com relatos como esse que nós vamos ver hoje, é olhar para esses homens aqui, analisar a sua conduta e utilizar isso aqui como um espelho para a nossa própria alma. É ter um senso de olhar para eles e pensar, será que de alguma forma eu não tenho atitudes semelhantes a deles? Será que em algum momento eu não tenho na minha mente pensamentos semelhantes aos deles? Será que os meus costumes não se encaixam nos costumes destes religiosos? Será que de alguma forma eu não me pareço com eles? Então nós veremos hoje aqui, irmãos, o perigo mortal do orgulho. E muitos que estudam as Escrituras consideram o orgulho como o principal dos pecados, como o pecado mais recorrente na humanidade. Como se em todo ato pecaminoso nós pudéssemos encontrar ali o orgulho envolvido. E possivelmente este seja o pecado que Satanás teve, no orgulho em que ele se exaltou da sua posição e cobiçou o lugar de Deus. Talvez tenha sido o primeiro pecado da história do universo. Então nós veremos hoje aqui vários pecados que são cometidos por esses religiosos.
Mas repare como o motor de todos esses pecados, aquilo que move esses pecados, é sem sombra de dúvidas o orgulho. O orgulho de não querer se submeter a pessoas que eles desprezavam no seu interior. Eles não queriam se submeter a Cristo porque eles desprezavam a Cristo. Da mesma forma que eles não querem se submeter aos apóstolos porque eles desprezam os apóstolos. O orgulho desses religiosos em ter que admitir que estavam errados nas suas convicções e nas suas interpretações. Eles não se dobraram para dizer, olha, erramos. Nós matamos um homem inocente. Nós estamos errados nas nossas interpretações, ele é realmente o Messias. O orgulho impede eles de fazer isso. O orgulho de ter que mudar de vida. Olha, não somos mais nós os líderes de vocês. Agora vocês devem seguir a liderança dos apóstolos. Porque eles são aqueles que Deus está usando neste momento. Eles não conseguiram fazer isso por conta do orgulho. O orgulho de querer manter a todo custo a sua posição, o seu status de liderança religiosa, o seu status de poder e de influência diante do povo, o seu status de figura respeitada. Nós veremos hoje que este orgulho que conduziu esses religiosos à ruína completa fez com que eles fechassem os seus olhos para as evidências. Diz que essa aqui é uma imagem real daquele dia, me falar. Fechando os olhos para aquilo que estava lá diante deles. O orgulho fez com que eles tampassem os seus ouvidos para aquilo que os apóstolos tinham a dizer. E o orgulho fez com que eles procurassem o caminho da autojustificação. E é isso que nós veremos hoje. Então, ao analisar aqui a conduta desses homens, que são os membros do Sinédrio, o Sinédrio era uma espécie de Câmara Legislativa que julgava as coisas, era uma espécie de tribunal onde os principais lideranças se reuniam e então deliberavam os assuntos em relação ao povo de Israel. Esses membros do Sinédrio aqui, nós vamos observar por meio da conduta deles que o orgulho que eles mantiveram fez com que eles fechassem os olhos para as evidências. Acompanhe comigo a segunda parte do verso 21 aí de Atos 5. Diz ali o texto: Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Ou seja, logo no amanhecer, o sinédrio, e aqui ele usa todo o conselho dos anciãos do povo de Israel. Isso aqui, irmãos, é como um sinônimo, ele está se referindo ao mesmo grupo. Tá? É uma maneira diferente de falar a mesma coisa. Eles estão ali se reunindo, este grupo de líderes, em caráter de urgência. Eles estão ali se reunindo de maneira apressada para realizar o seu julgamento e evitar de uma vez por todas que os apóstolos ensinem no templo sobre Jesus de Nazaré. E, ironicamente, enquanto eles se reúnem para fazer isso, para impedir a pregação apostólica, no mesmo exato momento, é justamente isso que os apóstolos estão fazendo lá no templo. Eles foram libertos e já estão pregando. Eles nem sabem disso nesse momento. Eles se reúnem para ver como vamos fazer para calar esse povo. E eles estão lá falando. Enquanto eles se reúnem, eles estão lá pregando o evangelho do Senhor Jesus. E aí, estando eles reunidos, o texto diz que eles enviaram os guardas da prisão para buscar aqueles terríveis criminosos. E ali, então, eles seriam julgados por desobedecer uma ordem clara. Se você voltar em Atos 4, no capítulo anterior, lá no verso 18, você vai encontrar a ordem que os apóstolos receberam deles. Atos 4, 18 diz: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Essa era a ordem que eles haviam desobedecido. E aí o verso 22 e 23 de Atos 5 diz: mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança,
e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. E aqui você imagina, irmãos, o choque disso, né? O impacto disso. Os guardas chegam lá na prisão, pedem ali ao carcereiro que lhe entregue os apóstolos que haviam sido presos para julgamento. E aí eles se dirigem até o local, onde eles estariam lá trancados, com guardas nas portas ali, vigiando. E eles encontram portas trancadas, os guardas ali em pós, como tinham sido colocados, mas ninguém dentro. E aí o verso 24 diz: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Então aqui diz que tanto o capitão do templo, que era a pessoa responsável ali pela segurança dos presos, e essa figura aqui, ela normalmente era uma figura que fazia parte da família de algum sacerdote, era uma pessoa importante, quanto os principais sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo, ficaram perplexos. Aqui você tem uma ideia de sem reação diante daquilo. Aqui também uma ideia de medo. Eles ficaram com medo diante do que viria a ser isto. E esse sentimento de medo poderia ser das consequências da fuga. Você imagina que aquele que é responsável deveria estar com medo porque certamente eu vou sofrer alguma punição. Era isso que acontecia naquele tempo. Se um guarda deixasse um criminoso fugir, ele era duramente punido por isso. Só que Lucas diz aqui que essa reação de perplexidade foi algo compartilhado entre o capitão do templo e os sacerdotes. Ou seja, o mais provável aqui é que eles estejam tentando encontrar uma resposta racional para aquilo. Eles estão ali com medo diante de um fato que eles não conseguiam explicar. Como que os apóstolos conseguiram passar por portas trancadas? Por guardas que estavam lá vigiando? Como isso aconteceu sem que eles percebessem isso? Como algo assim era possível? O que viria a ser isto? E talvez, irmãos, para nós a resposta aqui seja óbvia. Foi um milagre. Deus interferiu. Um anjo soltou e fez algo milagroso de tal forma que eles passassem ali, abrissem as portas, trancassem de novo e ninguém percebesse. Mas o orgulho destes homens, irmãos, o desejo de manter a sua posição, sua influência, o seu poder como líderes do povo de Israel, o povo judeu, fizeram com que eles simplesmente fechassem os olhos diante da mais clara evidência que confirmava a autoridade apostólica, que confirmava que aquele era um movimento vindo da parte de Deus, o Deus que eles achavam servir. Essa postura orgulhosa desses religiosos tem sido assim desde o início do ministério de Jesus. Cristo, enquanto pregou que ele era o Messias Salvador de Israel para esses religiosos, para o povo judeu, ele não vinha simplesmente com palavras. Ele vinha acompanhado de sinais e milagres que autenticavam as suas palavras. Aqueles que vissem Jesus pregando com autoridade poderiam crer nas palavras de Jesus por causa dos sinais que os acompanhavam. Aquilo autenticava que ele era de fato o verdadeiro Messias. Mas mesmo assim, mesmo com muitos sinais e milagres, Cristo foi rejeitado. Cristo foi morto sob o comando desses religiosos. Mas talvez ali então eles... foi um momento onde era difícil mesmo poder crer em um Messias que seria morto, porque na visão do judeu o Messias vem para reinar, para vencer. Mas Jesus não simplesmente morreu, ele ressuscitou. E aí há um túmulo vazio. Lembram do Evangelho de Mateus? Os guardas que estavam guardando o túmulo de Jesus relataram para os religiosos tudo o que eles viram. A ressurreição sobrenatural de Jesus. E o que esses religiosos falaram para os guardas?
Não se preocupe, pega aqui um dinheirinho e conta uma outra história para as pessoas. Digam que o corpo foi roubado. E aí Cristo, ressurreto, aparece para centenas de pessoas. E dá mais e mais evidências. Mas nada muda. Vem então o derramar do Espírito na era da igreja. Os apóstolos trazem consigo uma extensão do ministério de Jesus. Os mesmos sinais, os mesmos milagres, todos ocorrendo. Mas o coração desses homens permanece insensível, duro em relação às evidências. Permanecem mortos em seus delitos e pecados. E isso, irmãos, nos faz lembrar que o problema da rejeição a Jesus, o problema pelo qual as pessoas não creem em Cristo, nunca foi a falta de evidências. Nunca foi. Ninguém deixa de crer porque as provas que existem sobre a vida de Jesus, sobre a existência de Jesus, sobre a sua obra, elas são poucas. O registro, até mesmo arqueológico, é abundante. As provas são inquestionáveis. As evidências deixam até hoje pessoas que não creem perplexos, sem ter como responder, sem conseguir encontrar uma explicação racional. Uma vez eu trouxe aqui as explicações para o túmulo vazio. Lembram? Tem até a teoria do desmaio. Jesus, na verdade, não morreu, ele desmaiou, ele foi retirado como sendo morto, e aí depois que ele se recuperou, ele levanta e sai do túmulo. Até isso é desenvolvido para tentar dizer, eu não quero crer nisso. Não há prova sobre isso. O problema, irmãos, nunca foi evidências. O problema está aqui dentro. O problema é um problema de coração. Nós nascemos em rebelião contra Deus. E por isso, naturalmente, não importa a quantidade de provas, não importa a quantidade de evidências, não importa o quanto se prove que Jesus é uma pessoa real que existiu na história e no tempo, não importa quanta evidência exista sobre a Bíblia ser um registro confiável, o ser humano naturalmente permanecerá com o seu orgulho, negando o inegável. A Bíblia nos diz que isso aconteceria. A Bíblia nos apresenta essa realidade. O orgulho destes homens religiosos foi o que impediu eles de seguir o único caminho sensato. Quantas pessoas dizem, mas se eu visse um milagre eu creria. A Bíblia prova que muitos viram e não creram. Isso nunca foi o motivo para crer ou não crer. O problema não é falta de provas. O problema, irmãos, são as consequências de ter que seguir as evidências. O que seguir as evidências significam na prática para estes homens religiosos? O que seguir as evidências significa na prática para nós? E esta, infelizmente, tem sido a decisão de muitos. O problema não é Jesus. Não é a Bíblia. O problema são as consequências de se dobrar diante dessas evidências. O problema são as palavras de Jesus. O problema é o que está escrito neste livro. O problema é ter que mudar completamente de rumo e de vida. E é por isso, irmãos, que nós que cremos devemos sempre orar para Deus tirar as vendas dos olhos das pessoas. Senhor, quebra o coração duro. Quebra todo o orgulho que tiver ali. Abre os olhos das pessoas para que vejam o brilho da tua majestade.
para que possam seguir as evidências que existem e que o Senhor nos entregou. Nós precisamos orar por isso, porque cremos que isso é uma obra de Deus em nós. Essa troca de coração, essa cegueira, só Deus pode curar. Mas da mesma forma, irmãos, com a mesma força com a qual nós oramos, nós precisamos anunciar para as pessoas. Da mesma forma que eu oro aqui no culto, Senhor, abre os olhos de todos os que estão aqui, eu também preciso dizer, considere atentamente as provas. Considere atentamente as evidências. Busque pela verdade. Busque, vá de atrás. Não confie em mim. Vá de atrás. Pesquise. Busque saber se a Bíblia é realmente confiável. Vá atrás da história da Bíblia. Busque as evidências sobre Jesus, se realmente existiu ou não existiu. E por que você deve fazer isso? Porque disso depende a sua eternidade. Nós falamos sobre isso no curso de escatologia, na segunda passada. Imagine, irmãos, conviver eternamente com a realidade de que me falaram sobre a verdade. Pregaram para mim o Evangelho. Eu sabia o que deveria ter feito, mas eu permaneci duro no meu orgulho. Eu não quis admitir. Eu não quis dar o braço a torcer. Se esse livro estiver certo, irmãos, pessoas passarão a eternidade em tormento convivendo com essa informação. Eu tive acesso. Me falaram sobre o único caminho, mas eu rejeitei esse caminho. Muitos simplesmente por não querer dar o braço a torcer. Eu falo, irmãos, porque a minha conversão foi assim. Por muito tempo me pregaram o Evangelho. E por muito tempo eu procurei de todas as formas refutar tudo que era me dito. Até o momento em que eu travei e tive que raciocinar até quando eu vou permanecer orgulhoso, não querendo admitir para quem me pregou eu estava errado. Até quando? Até quando, irmãos? O que nós vemos aqui é que o orgulho destes religiosos fez com que eles fechassem os olhos para um número enorme de evidências inquestionáveis e que todas essas evidências apontavam para Cristo ser o Salvador dos homens. Eles rejeitaram, eles viram coisas inexplicáveis. Eles ficavam perplexos com isso. Mas eles permaneceram firmes, obstinados. Nós não vamos admitir. Nós vamos permanecer como aqueles que são o povo de Deus. Não são esses pescadores. Não é esse Jesus, mero homem de uma família comum, de um vilarejo insignificante. Não. Permaneceram até o fim. Fecharam os olhos para as evidências. E é por isso eu digo, não feche os seus olhos para as evidências. Procure. E quando você encontrá-las, siga elas. Mas além disso, também o orgulho levou estes homens, e também leva a qualquer um de nós, a fechar os ouvidos para a doutrina. Acompanhe comigo os versos 25 a 28. Diz ali o texto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem neste nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. E ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, enquanto os membros do Sinédrio ainda estavam lá processando a informação sobre a libertação dos apóstolos, uma pessoa que sabia que eles estavam procurando os prisioneiros cruzou pelo acesso do templo
e viu os apóstolos lá, pregando o evangelho para o povo. E aí então ele retorna e informa os religiosos. E ao serem informados, os guardas do templo foram até eles e os trouxeram até a sala de reunião, onde estava lá o sinédrio reunido. E aí Lucas destaca que os apóstolos eles foram trazidos sem nenhum tipo de violência. E não porque os guardas não quisessem ser violentos. Provavelmente o desejo era dar uma boa correção lá em praça pública. Mas não, eles temiam o povo. Eles temiam uma revolta do povo. Por quê? Porque nós temos que lembrar algo que nós já vimos anteriormente. Os cristãos, nesse período, eram vistos de uma maneira muito favorável pelas pessoas. De modo geral, os apóstolos e a igreja cristã tinham um bom testemunho com os de fora. Inclusive, por aqueles que sequer acreditavam naquilo que os apóstolos falavam. E por que havia esse bom testemunho? Muito provavelmente por conta de milagres, muitas pessoas sendo curadas. Todas as pessoas doentes eram curadas pelos apóstolos. Muito talvez pela coragem vista nesses homens de pregar mesmo diante de ameaças. E também, certamente aqui, irmãos, porque os apóstolos deveriam estar ali falando de Jesus e do que havia acontecido, da libertação milagrosa que eles experimentaram. Então isso trazia um olhar favorável do povo. Então os guardas temeram ali uma revolta que pudesse acontecer. E aí eles são levados sem violência e imediatamente apresentados diante do sinédrio. E aí o sumo sacerdote começa ali um interrogatório. Começa ali o processo de acusação. E ele começa lembrando a ordem que já havia sido dada. Ele diz, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Então os apóstolos haviam sido ameaçados a não falar de Jesus. E não fazer isso em lugar algum. Eles não poderiam falar sobre Jesus. E o que os apóstolos fizeram com essa ordem? Será que eles foram obedientes a isso? O texto diz que nem perto disso acontecer. Os apóstolos haviam enchido Jerusalém com o evangelho. A tal ponto que a comunidade cristã já passava de milhares de crentes. E isso é dito pela própria boca do sacerdote ali no texto. Ele diz, no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de Jesus. Nós mandamos não falar, mas vocês fizeram o contrário. Espalharam, parece, ainda mais. Jerusalém está cheia da doutrina apostólica, do ensino de vocês. E aí você tem que pensar, mas o que é isso? O que é a doutrina dos apóstolos? O que é que os apóstolos ensinavam? Simplesmente a mensagem de salvação que pode ser encontrada somente em Jesus. Era isso. Então os religiosos aqui, desejando manter o seu controle sobre o povo, o seu poder, a sua influência, a sua riqueza. Lembram, né? O templo era um comércio muito lucrativo para esses homens. Eles queriam ter que manter essa riqueza que eles desfrutavam por causa do templo. Então esse orgulho religioso fez com que eles fechassem os olhos para as evidências e os ouvidos para aquilo que os apóstolos tinham a dizer. Isso era tão forte que, se você reparar no texto, eles nem mencionam o nome de Jesus. Eles não falam, né? Ele questiona que eles não devem falar da doutrina deles, não ensinar aquele nome, mas eles não citam Jesus. Irmãos, nós temos que lembrar que a igreja cristã, ela é uma igreja apostólica. O que isso significa? A doutrina da verdadeira e única e genuína igreja cristã, ela está sustentada no alicerce do testemunho dos apóstolos. Volte um pouquinho em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Olha o que Jesus disse para os apóstolos. Na última aparição antes da sua ascensão, ele diz, Atos 1, 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo que seria através do ministério dos apóstolos que nós, hoje,
poderíamos obter conhecimento sobre Jesus. Foi através dos apóstolos que nós ficamos sabendo acerca de um homem da linhagem de Davi, que teve um nascimento sobrenatural, que foi concebido pelo Espírito Santo. Sabemos que esse homem viveu uma vida santa, sem pecados, que ele demonstrou, através do seu ministério, não ser um homem qualquer, mas o Deus homem. Nós sabemos, por meio dos apóstolos, que este Jesus morreu crucificado, e ele morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, subiu ao céu. E este Jesus falou para os apóstolos que ele um dia voltará, e então consumará o seu reino eternamente. Nós sabemos de tudo isso por causa dos apóstolos. O que os líderes aqui fizeram foi fechar os seus ouvidos para isso. E por que eles fecharam os ouvidos para isso? Por causa do orgulho. Eles rejeitaram o ensino de uma salvação que é adquirida somente pela graça, somente pela fé e somente em Jesus. Para estes homens, a salvação do povo teria que passar pelo ministério deles. Não, salvação em Jesus, a salvação está aqui em nós. Parem de ensinar esse tipo de coisa. E a religião desses homens colocava sobre o povo um peso insuportável, cheio de regras. Você precisa fazer obras. E, irmãos, reparem como esse tipo de reação à doutrina apostólica continua a acontecer nos nossos dias. Você pode reparar nisso que eu vou dizer. Quando alguém afirma que a salvação só pode ser encontrada naquele determinado lugar. Olha, para você ser salvo, você tem que fazer parte desta igreja. Se não for desta igreja, não há salvação. Você só vai encontrar a verdade aqui. Irmãos, fazer isso é a mesma coisa do que fazer o que esses religiosos estão fazendo aqui. Querer exercer poder e controle sobre as pessoas. E aí, para fazer isso, para sustentar uma salvação que não se encontra somente em Jesus, somente pela fé, somente pela graça, você precisa afastar as pessoas da doutrina dos apóstolos. E como fazer isso? Afaste as pessoas da Bíblia. Você quer sustentar uma salvação de outra forma? Baseada em obras, baseada em estar em um determinado grupo. Quer sustentar isso? Afaste as pessoas da Bíblia. Para se manter o evangelho ao gosto do freguês, ou ao gosto dos próprios líderes, é necessário fechar a Bíblia. Nesses lugares você não vai ouvir, vamos ler o texto e mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar comigo. Você não vai escutar isso. Porque eles têm que afastar as pessoas da Bíblia. A Bíblia pode até ser levada junto. Você pode ter pessoas carregando as suas Bíblias, mas elas não são encorajadas a ler as suas Bíblias, a estudar as suas Bíblias, a buscar respostas aos seus questionamentos sobre a Bíblia. O segredo é não deixar a Bíblia falar. Então, irmãos, desconfie sempre. Se a Bíblia, em alguma igreja que se diga cristã, não for ensinada com dedicação. Desconfie se a Bíblia não for lida, se ela não for explicada e se ela não for aplicada de uma maneira condizente. Desconfie. Da mesma forma que nós, como indivíduo, precisamos aprender aquilo que os apóstolos ensinaram. Nós precisamos aprender a Bíblia e não confiar cegamente em tudo que é dito. Eu digo sempre isso aqui, irmãos. Não confie no que eu digo. Confie no que a Bíblia diz. Compare aquilo que está sendo dito aqui com aquilo que está escrito no livro, na Bíblia, para que você possa chegar a uma conclusão. Eu concordo. Realmente estou vendo isso aqui na vida desses homens. Eu consigo enxergar esses pontos que o pastor está dizendo. Ou não. E a sua mente tem que ser cativa às Escrituras.
Porque se nós tivermos a nossa mente cativa a homens, uma hora ou outra nós vamos quebrar nossa cara. A não ser que este homem esteja falando aquilo que a Bíblia diz, ok, aceite. Do contrário, rejeite. Devemos ser convencidos pelas Escrituras. Irmãos, nós temos que ter humildade em reconhecer quando estamos errados. Devemos ter humildade e abandonar um caminho que nós consideramos que antes era certo. Quando formos convencidos pela Bíblia, nós devemos dizer, poxa, eu estava errado sobre esse assunto. Nossa, passei tantos anos pensando de uma forma, hoje eu vejo que a Bíblia é clara nesse sentido. Eu errei. Eu estava errado. Qual o problema de se admitir isso, irmãos? Para sustentar falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos caminhos para a salvação, os falsos mestres e falsos religiosos só têm uma forma de permanecer em pé, atuando. É fechar os seus próprios ouvidos e o ouvido das pessoas que o seguem em relação à doutrina apostólica, em relação à doutrina bíblica. Seguimos sempre cativos a ela. E se em algum momento ela vier a contradizer coisas que eu penso, qual o problema em admitir eu estava errado? Por que muitas vezes isso é tão difícil, irmãos? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. E aí existe ainda uma última marca do orgulho que conduz à morte e que é possível ser observada por meio da conduta desses líderes. O orgulho tende a conduzi-los e também a conduzir qualquer um de nós a procurar o caminho da autojustificação. Reparem mais uma vez naquilo que o sacerdote diz no verso 28. Ele diz ali, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. O sumo sacerdote está aqui tentando realizar uma defesa da sua própria inocência. Ele está aqui defendendo a inocência dessa elite religiosa em relação à culpa pelo assassinato de um homem inocente. Jesus foi crucificado. Jesus foi morto como um criminoso, sem ter nenhum crime imputado sobre ele. Se você estava aqui nas exposições do Evangelho de Mateus, nós analisamos lá no capítulo 27 de Mateus o julgamento de Jesus diante de Pilatos. E aí lá no texto, no verso 18, é dito que Pilatos, ele sabia que Jesus havia sido entregue a ele simplesmente por inveja. Os religiosos tinham inveja de Jesus, da influência de Jesus, da autoridade de Jesus, dos sinais de Jesus. E aí, por causa disso, Pilatos ele tentou várias vezes fazer com que as autoridades de Israel desistissem de matar Jesus. E aí, lá em Mateus 27, nos versos 24 a 25, é dito que Pilatos, vendo que nada conseguia fazer, ao contrário, o tumulto só aumentava, mandou trazer água e lavou as suas mãos diante do povo, aquela cena famosa de Pilatos lavando as suas mãos. E aí ele diz, estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. É o ato mais covarde da história da humanidade. Aquele que tinha autoridade para salvar Jesus, lava suas mãos e entrega o caso. E aí o povo, é dito no texto, respondeu. Essa aqui, irmãos, é a frase talvez mais forte das Escrituras. Isso aqui eu me lembro quando estava estudando esse texto, que isso aqui me chocava ao ver isso. Mas esses religiosos, junto com o povo, eles falaram que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Irmãos, isso é de tremer. Olha o que eles disseram. Que o sangue da morte de Jesus, a culpa por esse assassinato, caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Então fazia parte aqui da pregação apostólica mostrar ao povo,
Mostrar aos líderes a responsabilidade deles diante da morte do Messias, que havia sido enviado por Deus à salvação. Em Atos 3,15, numa das pregações de Pedro, é dito lá: vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram aquele que Deus ressuscitou dos mortos, aquele do qual nós somos testemunhas. Então, se esses líderes aqui são responsáveis pela morte do Messias de Deus, o juízo sobre eles é apenas uma questão de tempo, ele é inevitável. Ao invés de serem homens que servem ao Senhor, porque eles achavam isso, eles são, na verdade, inimigos de Deus. Mas na mente deles, não. Não, a morte de Jesus foi apenas um resultado de um julgamento justo, de um homem perigoso para a nação. Mas aí vinham os apóstolos e demonstravam com evidências, várias evidências, de que a morte de Jesus foi um assassinato, de que os líderes judeus eram inquestionavelmente culpados disso. A tal ponto que qualquer pessoa que analisasse o caso ia chegar naquele veredito. O próprio Pilatos conseguiu fazer isso. Pilatos conseguiu perceber: olha, estão matando um homem inocente, eu lavo aqui minhas mãos, porque não tem nada nesse homem que seja digno de morte. Mas eles são incapazes de reconhecer o seu próprio pecado. Não reconhecem a sua culpa e fazem aquilo que é comum do orgulhoso. Sabe o que é comum do orgulhoso? Dizer assim: se a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Já que a culpa é minha, eu vou colocar nos apóstolos. E aí eles então dizem: olha, nós não temos nada a ver com isso. A culpa é de vocês que querem nos responsabilizar por isso. Os apóstolos são o problema, não os líderes. E aí, mais uma vez, irmãos, chega a ser impressionante a quantidade de evidências que há contra estes homens. E podemos analisar de uma ótica não cristã, simplesmente por termos romanos vendo isso, interpretando dessa forma. E isso mostra a gravidade daquilo que eles estavam fazendo contra Jesus e contra os apóstolos. Mas aí o que faz o sumo sacerdote? Diante disso, acusa os apóstolos. Vocês estão sendo injustos ao atribuir a morte de Jesus a nós. E aí, como eu disse antes, irmãos, nós precisamos aqui olhar para isso não como algo muito distante de nós. Como se jamais nós pudéssemos agir dessa forma. Não, mas eu jamais faria isso. É coisa desses religiosos. São muito maus esses homens aí. Raças de víbora. Nossa. E por que a gente não pode se descolar deles? Porque essa reação de autojustificação, tentar justificar a si mesmo, a reação de não querer admitir a sua própria culpa, é a reação esperada do homem pecador. Por mais que as evidências que apontam para a nossa culpa sejam abundantes, apesar de ser muito fácil demonstrar que o pecado é algo real entre nós, e que todos nós, por causa do pecado, somos culpados diante de Deus, o homem natural vai sempre procurar uma maneira de se justificar. Nós evitamos olhar para cima. Nós não queremos olhar para aquele que é santo e perfeito. Nós queremos olhar para os lados. E aí, ao olhar para o lado, eu começo a dizer: mas eu não sou tão mau quanto aquela outra pessoa que eu conheço. Ah, mas eu não sou tão ruim quanto o meu vizinho, que é alcoólatra, que trai a esposa. Não, mas eu não sou assim. Ah, mas eu nunca cometi nenhum crime grave que justificasse Deus me mandar para o inferno. Porque no final das contas eu sou uma boa pessoa. Eu mereço o amor de Deus por mim. E coisas semelhantes, irmãos. É assim que o homem natural age. Se alguém comete algum crime, daí não pode dizer: não, mas eu nunca roubei, nunca matei. Daí o cara que roubou, ele vai dizer: não, mas eu só roubei porque a sociedade não me deu oportunidades.
A culpa é deles, não é minha. O marido adultera a sua esposa e culpa a esposa porque não lhe deu a atenção que ele necessitava e merecia. A pessoa mente e vai dizer, não, mas é uma mentiria para o bem. Eu precisei contar isso, mas foi para o bem dele. A pessoa faz fofoca da vida do outro e diz que só está comentando aquilo para que a gente possa orar por essa pessoa. É assim desde sempre. Desde o pecado original. Lembram lá de Adão e Eva no jardim? Deus dá a eles uma oportunidade para que eles se arrependam, para que eles admitam a sua culpa diante dele. E o que o Senhor recebe de resposta? Não, a culpa foi da serpente. Não, mas a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. O orgulhoso, ele sempre atua dessa forma, tentando promover a sua autojustificação. A pessoa orgulhosa, ela vai tentar se justificar de todas as formas. A pessoa orgulhosa, ela tenta na religiosidade alcançar um caminho para o Senhor. Não, mas eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu rezo novena, eu participei da passeata para Jesus, sei lá como é que se chama isso aí. Fui, não, mas eu. Vai tentar a justificação por fazer simplesmente parte de algum lugar. Não, mas eu sou católico. Não, mas eu sou testemunho de Jeová. Não, mas eu sou de tal religião, eu sou dos adventistas. Eu estando ali, eu estou garantido. Porque eu faço parte do grupo certo. Vai tentar por atos de bondade. Não, mas eu mereço porque eu tento fazer o maior número de caridades que eu posso. Eu ajudo todo mundo que me procura. Deus está vendo isso que eu estou fazendo. Deus vê isso. E coisas do tipo, irmãos. O orgulhoso, ele não se olha como o pior dos pecadores. O orgulhoso, ele não consegue se olhar como um miserável, como alguém carente de justiça. Como aquele que se olha diante de Deus e pensa assim, Senhor, eu jamais serei salvo, porque não há nada de bom em mim. E aí ele procura a justiça de outro. Somente aqueles que se humilham diante da realidade inegável do pecado no seu próprio coração é que consegue buscar a Cristo em uma postura humilde, dizendo, eu não consigo. Eu preciso de alguém que consiga por mim. E aí encontra Jesus, aquele que é perfeito e que pagou o preço pelos pecados. O orgulhoso não consegue. O orgulhoso acaba indo para o caminho da mera religiosidade. E, irmãos, são essas pessoas, os religiosos, que vão se surpreender no julgamento diante de Deus lá no fim. Mas, Senhor, como assim? Condenado? Mas, Senhor, eu fiz, eu estava lá, eu li a Bíblia. Na mente da pessoa orgulhosa, ela está fazendo tudo o que é certo. Mas ela jamais reconhece o seu próprio pecado. E jamais, por conta disso, ela consegue confiar em Jesus como aquele que é o único e suficiente Salvador. Porque esse é o ponto, irmãos. Você precisa crer em Jesus como o único e suficiente. Ou seja, eu não posso acrescentar nada. Não há nada de bom em mim que eu possa oferecer a Ele. Eu confio apenas naquilo que Ele fez por mim. E não naquilo que eu posso fazer. E aqui cabe ainda, irmãos, uma aplicação para nós que cremos. Para nós que reconhecemos os pecados, os nossos próprios pecados. Para nós que já fomos a Cristo e nos jogamos aos pés dele pedindo, Senhor, me salva porque eu sou incapaz. Eu preciso daquilo que o Senhor fez por mim.
cabe aqui uma aplicação para nós. Nós temos que sempre ter em mente, irmãos, podemos estar errados. Por quê? Porque o orgulho ainda nos atrapalha, irmãos. O orgulho ainda nos atrapalha. Ainda atrapalha o nosso convívio entre irmãos. E por isso é sempre necessário a consciência de que eu posso estar errado. Nós precisamos manter uma disposição sempre humilde, nunca orgulhosa. Porque é quando eu sou humilde, quando eu tento exercitar a humildade, isso é difícil, irmãos. É um exercício difícil, dolorido muitas vezes. Mas quando eu exercito humildade, isso faz com que eu escute o que o meu irmão tem a dizer. Isso me faz considerar as suas palavras. Isso me faz analisar a exortação. Isso me faz ser uma pessoa mansa, ensinável, disposta a aprender. Se alguém sempre se acha certo, se alguém sempre quer estar com a razão, se a opinião daquela pessoa tem que sempre prevalecer, irmãos, essa pessoa se torna insuportável no convívio. Não consegue conviver com alguém assim. O orgulhoso dificilmente reconhece as suas falhas, os seus erros, os seus excessos, o seu pecado. Então nós temos que exercitar uma postura humilde, que considera o outro superior a si mesmo. Alguém que procura sempre estar analisando as suas próprias falhas, os seus próprios pecados. Lembre-se, irmãos, o orgulho vai sempre nos conduzir a um caminho de autojustificação. A defesa, o rebater, quando você está errado, você já quer se defender. Essa defesa, irmãos, é a arma do orgulhoso. Não, mas eu fiz isso porque tal coisa aconteceu. Não, mas eu só agi assim porque... É mais fácil dizer, me perdoa, eu errei. Desculpa, realmente fiz errado. Me excedi. Vou analisar. Jonathan Edwards, ele dizia que sempre que alguém vinha falar para ele algo, e mesmo que ele soubesse que ele estava certo, ele dizia, eu pondero sobre as palavras. Eu vou pegar o que ele me disse e vou ponderar. Será que realmente não tem algo aqui que eu devo analisar e melhorar na minha vida? Essa é a postura do humilde. Ele não sai se defendendo, ele absorve as palavras e tenta aprender com aquilo. Então lembre-se, irmãos, o orgulho, ele vai sempre tentar nos conduzir a um caminho de autojustificação. Se algum dia alguém vier lhe chamar a atenção sobre algo, lhe exortar sobre alguma coisa, expor algum pecado que talvez você não perceba, e aí você imediatamente tenta encontrar uma justificativa para o que aconteceu, lembre-se do que foi dito aqui. Pare e pense. Será que eu não estou sendo orgulhoso? Será que eu não estou agindo exatamente como aqueles que ao longo da história se opuseram contra Cristo e os apóstolos? Então, irmãos, encerrando, ao analisar aqui a postura desses religiosos em relação ao ministério dos apóstolos, nós conseguimos aprender e enxergar a postura que é consequência deste orgulho pecaminoso e o seu perigo mortal. Por que é um perigo mortal? Porque pode levar as pessoas a fechar os olhos para as evidências sobre a verdade, aos ouvidos para aquilo que os apóstolos nos contaram sobre Jesus. Por causa do orgulho, esses homens do texto não encontraram salvação. Não desfrutaram daquilo que eles tanto esperavam. Conhecendo as Escrituras, conhecendo as promessas, eles mesmo assim rejeitaram o Messias que veio e que eles viram com seus olhos. Por causa do seu orgulho, fecharam os olhos para todas as evidências que apontavam para Jesus como Salvador de Israel. Por causa do orgulho, fecharam os seus ouvidos para a doutrina dos apóstolos, se recusaram a ouvir o testemunho apostólico sobre a ressurreição de Jesus. E por fim, como bons orgulhosos, fizeram de tudo para justificar a si mesmos. A culpa não era deles, mas dos apóstolos, porque os apóstolos estavam os acusando de algo que eles não tinham feito.
E aqui eu convido você a fazer uma reflexão sobre aquilo que foi dito nessa manhã. Pense por um instante. Será que de alguma forma eu não me pareço com esses líderes da nação judaica no seu orgulho? Se você crê em Jesus, se você já é um crente, se você confia em Jesus como seu salvador pessoal, então você seguiu as evidências. Você deu ouvidos à doutrina dos apóstolos. Mas, se existe alguém aqui ainda que não depositou a sua confiança em Jesus, que ainda não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu peço, pondere sobre isso agora. O que lhe impede de seguir a verdade? Por qual motivo os seus olhos estão fechados diante de evidências tão abundantes? Por que os seus ouvidos estão fechados para aquilo que a Bíblia ensina? E eu posso afirmar aqui, irmãos, com convicção, como alguém que já passou por esse processo também, o motivo para não crer não é falta de evidência, não é falta de provas. E é por isso que eu digo, se é o seu caso, ore ao Senhor. Ore a Deus e peça, Pai, Deus, se há um Deus nesse universo, quebra o meu coração para isso. Lança fora o meu orgulho. Lança fora isso que me impede de reconhecer e creia em Cristo. E para os demais, para os crentes, fica uma reflexão final. Você tem mantido uma postura humilde em sua vida? Você tem mantido uma postura que sempre procura ponderar sobre a possibilidade de você estar errado? Ou será que você é um daqueles que quer sempre ter a razão e sempre ter a última palavra? Se esse for o caso, lembre-se da palavra que você confia. Provérbios 16:5. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. Oremos. Amado Senhor, bondoso Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Mais uma vez nós podemos aqui ler, aprender sobre ela, um relato histórico do livro de Atos, onde nós vimos e analisamos a conduta de pessoas que não alcançaram a salvação em Cristo, que mantiveram uma postura orgulhosa diante das mais claras evidências. O orgulho desses homens em seu pecado de querer manter a sua influência, o seu status, a sua vida intocável, fez com que eles fechassem os seus olhos para tudo aquilo que eles estavam vendo, do qual eles sequer conseguiam explicar. Esse mesmo orgulho fez com que eles não quisessem ouvir aquilo que os apóstolos tinham a dizer. E esse mesmo orgulho levou a eles a buscar uma justiça que não vem do Senhor, mas que vem das suas próprias obras. Pai, não deixe isso acontecer entre nós, Pai. Se há qualquer um de nós aqui que ainda se mantenha orgulhoso, que ainda não quer dar o braço a torcer, Pai, que o Senhor transforme esse coração. Que possa não confiar naquilo que foi dito por mim aqui pessoalmente, mas que possa ir atrás daquilo que a Bíblia afirma, buscar as evidências sobre ela, procurar as provas sobre a existência de Jesus, e que isso seja de alguma forma instrumento na ação do Teu Santo Espírito, porque sabemos que é somente através do Espírito Santo que o Senhor pode nos libertar de um coração de pedra. E aos demais, Pai, a cada um aqui que já crê em Jesus, que cada dia mais o Senhor nos ajude a mantermos uma postura humilde, que deseja aprender, que deseja contribuir, uma postura de alguém que procura sempre analisar se ele não pode estar errado mesmo. Nos afasta de todo orgulho, porque sabemos que no orgulho há um perigo mortal. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos ensina. Em nome de Cristo é que oramos. Amém.